vou passar ao quarto painel, sobre o tema A Proteção da Saúde no Direito Brasileiro. O expositor é o advogado e professor da SMAF, Gabriel Schumann, que é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, advogado e consultor, sócio titular de Schumann Advocacia, especialista convocado da CPI dos Planos de Saúde, integrante da Comissão de Direito de Saúde da OAB, coordenador do curso de pós-graduação em Direito e Saúde da Universidade Positivo e também professor de Direito Civil da Escola da Magistratura Federal. Então, 20 minutos, doutor Gabriel Schumann, a palavra é sua. Bom, dou boa noite a todos. Acho que quando estiver faltando 20 minutos, se puder me avisar para eu poder indicar. Eu primeiro cumprimento a todos, vou, assim como os que me antecederam, com certeza não com a mesma habilidade, mas enxugar um pouco minha apresentação. Minha condição aqui é um pouco, acho que inusitada, porque eu tenho aqui alguns colegas com quem eu já trabalhei, eu lecionei aqui na Unibrasil, professor Roncalho. Eu tenho aqui também quem foi meu professor, tenho colega de turma, alunos e ex-alunos. Quer dizer, me parece que eu estou numa condição muito peculiar. E acho que o que resume a minha condição aqui é aquilo que a professora Marta Tonin falou. Na realidade, há aqui alguns expoentes do direito, né? Eu, na condição aqui de me expondo diante das palestras que me antecederam, falar aqui na sequência. A minha facilidade para falar é porque, na verdade, em vez de falar o que eu preparei, eu vou usar o que falaram antes, que vai tornar muito mais fácil a minha exposição. E me parece que o que se falou antes é de tutelas coletivas, de avaliar o judiciário, também de refletir sobre o efeito halo. Não sei, professor, se estou errando aqui na utilização daqueles que me antecederam, e ao fazer a referência às palestras, também cumprimento os palestrantes anteriores. Veja, me parece o seguinte: quando nós falamos acerca do direito à saúde, estamos falando de um direito especial. Aliás, na própria apresentação, professor de Direito Civil, porque não existe, ou pelo menos não é tradicional que se pense sobre o direito à saúde, e talvez o próprio processo civil não tenha pensado como dar conta das tutelas em sentido mais amplo. Afinal de contas, a partir da preocupação com os números, que me parece bastante importante, nós identificamos no CNJ que as demandas envolvendo saúde estão entre aquelas cujo campo mais cresce, ou seja, o número de demandas é cada vez maior. Há, inclusive, uma recomendação do CNJ a respeito da criação de comissões específicas, aqui como há no Paraná. Vou pedir ao Luiz que passe adiante. O próximo também, você vai ter que ficar com a mão meio na sequência. O próximo já. Veja, resumindo aqui a interface que pretendo dispor entre o público e o privado, então vou procurar fazer consideração nos dois âmbitos, sendo temas da Justiça Federal. O SUS recebe uma ênfase, mas nas últimos dias, literalmente, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, esteve em destaque na Justiça Federal, e se o tempo permitir, vou tentar fazer alguma consideração a respeito. Veja, do ponto de vista das questões atuais, não sei se bem conseguem enxergar ali o que aparece no quadradinho, mas é o próximo paciente, e eu vou pedir já o próximo slide. Eu me permito começar, para garantir que eu não esqueça de falar e que eu não passe sem falar sobre a questão do acesso. Porque uma das perspectivas importantes da saúde, que afeta a Justiça Federal, é a do acesso. Ali aparece o deficiente, que não tem acesso às vagas para deficientes. E eu fiz essa referência porque há uma dificuldade do acesso ao judiciário, de modo especial à pessoa deficiente, aos próprios advogados deficientes, há 1.800 advogados deficientes no Brasil, e também magistrados com deficiência. Eu tive a oportunidade de conversar, e os próprios processos eletrônicos, que de um lado fornecem uma velocidade muito grande, são muito interessantes, eles de outro fornecem algumas limitações em termos de acessibilidade, que são bastante importantes. Porque enquanto alguns anos atrás se pensava na arquitetura do judiciário, hoje é necessário pensar na arquitetura do processo e do processo eletrônico também. Porque, pelo que eu pude conversar, há uma certa limitação. Eu cito aqui, então, uma recomendação no CNJ, e pensa, então, essas barreiras físicas e que se refere também em sentido mais amplo, no sentido do próprio processo, que pode ter suas barreiras às partes, ou também o processo eletrônico, as barreiras, que eu até então não conhecia, mas falando com pessoas, especialmente com deficiência visual, o processo não tinha sido pensado com essa perspectiva.
Passando um pouquinho mais adiante, o que me parece que talvez resuma aquilo que eu gostaria de dizer a respeito da perspectiva do acesso, é uma frase que toma emprestado justamente do magistrado Ricardo Tadeu Fonseca, que todos aqui com certeza conhecem, que diz que a questão da deficiência, na verdade, ela durante muito tempo foi vista na pessoa, e se usava a expressão, né, pessoa deficiente ou portadora de deficiência, quando em realidade a deficiência está no lugar. Vale dizer, os lugares é que têm que ser adequados. E é bem comum que se diga, o tribunal, por exemplo, ou o prédio comercial, ele já foi adaptado para deficientes. Mas adaptado já é alguma coisa errada, ele tem que ser concebido para que todos possam usar ao mesmo tempo. E de modo geral, se ele for bem concebido, isso se torna mais barato do que a concepção de modo tradicional. Então, cito aí a inclusão digital, o desenho universal, que é uma concepção da arquitetura de criar mecanismos que permitam a todos terem acesso. Vou pedir para passar já o seguinte. Outra questão importante, e que se falou aqui bastante, é acerca da celeridade. E a celeridade aqui, em relação a essa lei, que me parece importante referir, diz respeito ao acesso ao tratamento de câncer. O câncer é uma doença que é muito comum, e veja a que ponto chegamos de haver uma lei que indica o prazo para ter acesso ao tratamento. É algo muito curioso. Ela estipula o prazo de 60 dias para ter o acesso ao tratamento de câncer, seja qual ele for, a partir do diagnóstico. O próximo, veja ali que eu destaquei, né, para a realização de terapia cirúrgica ou início da quimioterapia. E além da fixação do prazo, eu faço referência a uma portaria do Ministério da Saúde, também é bem recente, eu procurei trazer aqui algumas discussões muito recentes. Veja, essa portaria que é do mês de maio, ela diz que o prazo de 60 dias não é contado a partir do diagnóstico, ela estabelece outro critério. Veja que delicado, né? O câncer é uma doença que mata muito rápido. Se estipula um prazo na lei, aí vem em seguida uma portaria que diz, não, mas vamos começar a contar esse prazo de modo diferente. Veja, isso me parece muito preocupante. Me parece que remete, inclusive, às discussões anteriores sobre o papel de cada um dos poderes, né, e sobre as limitações. De qualquer maneira, a Justiça Federal, recentemente, suspendeu essa portaria do Ministério da Saúde, entendendo que não é possível estabelecer. No slide seguinte, justamente, me parece que tem mais uma questão dessa mesma lei, o parágrafo 2º do artigo 2º dessa lei que eu recém mencionei, que vai indicar os critérios de prioridade. E me parece que na saúde, além do desafio de se pensar sobre o que deve se dar, é necessário também refletir acerca dos critérios de prioridade, a ordem, porque como já se referiu aqui, né, e felizmente eu fico satisfeito, já se falou bastante aqui sobre saúde, o que até me esquiva um pouquinho da fala, mas veja então o acesso ao UTI. Quem tem que ter privilégio? E me parece interessante, a lei vem aqui e diz, quem tem câncer tem que ter acesso privilegiado. Mas se pegar o Estatuto do Idoso, se diz também a mesma coisa. E o Estatuto da Criança também diz a mesma coisa. Olha, é preciso que a legislação dê um critério honesto. Porque senão quando o médico perguntar a vocês, alunos futuros operadores do direito, ou nos perguntar como fazer, ou a justiça tiver que estabelecer um critério, e cada legislação, né, sei lá, vem a legislação sobre a mulher tem que ter atendimento prioritário. Bom, então tem que definir, né, tem que se estabelecer algum tipo de critério. E nesse sentido, é claro que há um desafio de gestão que é muito interessante, mas observem também uma questão que me parece muito pertinente. É claro que o tratamento à saúde é muito caro, mas na conta, e o judiciário também me parece que pode contribuir, ou o executivo, é necessário que se pense também quanto custa o agravamento da doença. Eu me lembro de um caso, que é na Justiça Estadual, mas em que havia em que foi negada inicialmente o acesso ao remédio, porque, como já se referiu aqui, o atestado médico era do médico particular. Mas posteriormente se demonstrou que o SUS também havia dado a indicação da mesma doença, o perito do juiz deu a mesma indicação, e o Ministério Público também opinou de modo favorável. Quer dizer, e inclusive o perito disse um dado interessante, que era o seguinte, o remédio prescrito pelo SUS podia causar câncer para aquela doença. Quer dizer, podia agravar muito mais. Era um tratamento caro, é verdade, mas que já estava causando efeito graças ao agravo do instrumento. Ora, daí a sentença veio e disse, não concedo o remédio. Ora, diante de não conceder o remédio e diante da potencial reforma no tribunal, assim eu espero pelo menos, porque está em pauta, o custo adicional, se de fato for mantido, foi um custo de R$150 mil.
Porque o tratamento inicialmente era mensal, depois trimestral, depois semestral. E ele estava no período do tratamento semestral. Quer dizer, não esperar significava dar o remédio uma vez a mais em 6 meses e agora vai reiniciar o tratamento. E era uma doença bem evidente, é uma doença de pele muito forte. E eu lembro quando a pessoa veio, ela veio com gola no escritório, e no último dia, quando ele veio agradecer, pegar, ele estava de bermuda. Eu lembro que a esposa dele falou, olha, não usava bermuda há muitos anos. Seguindo ali um pouquinho, essa questão então da prioridade é uma das mais importantes, né? Aparece ali uma charge, né? Quem vai ser sorteado para ser atendido, né? Já fizemos referência então à questão seguinte, que é de como estabelecer critérios para definir essas prioridades. As questões de saúde são muitas, né? Eu pensei sobre a questão o que falar, né? A gente teve recentemente a edição de uma resolução do Conselho Federal de Medicina sobre ortotanásia, que é bastante interessante, do ano passado, mais ou menos um ano. Nesse ano também, há muito pouco tempo, nós tivemos a edição da nova resolução que regula as pesquisas com seres humanos, que me parece também um tema muito pouco discutido, mas eu vou pedir licença para seguir falando da saúde suplementar, para falar um pouco dos planos de saúde dentro do tempo que ainda há. Então, dentro dos problemas na saúde suplementar, vou pedir para ir para o próximo desenho, por gentileza. Aí. Né? Então, essa é uma charge da Gazeta, me parece que muitos conhecem, e que vai falar justamente de uma das preocupações que me parecem importantes, né? A questão da efetividade. Diz aqui, né? Querido, aquela liminar que você pediu contra o plano de saúde acabou de ser deferida. Eu até alguns anos, eu sempre falava que eu nunca tinha tido um cliente que tinha falecido antes de conseguir o tratamento. Infelizmente, de alguns anos para cá, eu já fui em 2 enterros, em que depois é concedida a liminar, ou a sentença reconhece, ou pior, né, aos magistrados que dizem que perdeu objeto e ainda querem condenar em custos honorários aquele que morreu, né, o que, né, talvez com perdão de alguma divergência, não me parece fazer qualquer sentido. Mas vejam que essa questão da efetividade, e aí já para não arriscar que seja indicado aqui o limite, né, eu como advogado, obviamente vou ter que respeitar os magistrados, não vou me arriscar de modo algum, né, mas vejam lá, eu já vou tomar a liberdade de fazer então algumas proposições antes mesmo de chegar ao final, seguindo talvez, quebrando um pouco a ordem tradicional das exposições. Mas em relação a essa velocidade, eu me permito contar rapidamente uma situação que aconteceu algum tempo atrás, que é a Dona Maria. Obviamente eu não vou indicar mais do que o primeiro nome. E a Dona Maria, ela vem no escritório às 2 da tarde e ela diz, eu tenho uma cirurgia amanhã. Eu falei, nossa, a senhora precisa de uma ação mais do que urgente. Só não tem ideia quanto urgente é fazer uma ação. No dia seguinte dela, mas eu ainda não quero contratar, o meu plano ainda não respondeu se ele vai liberar ou não o tratamento. Ela já estava aguardando há 10 dias. Ela não sabia que é uma resolução da Agência Nacional de Saúde que fixa um prazo de 48 horas. Muito menos teria condição de efetivar esse prazo, até porque ela não tinha nada, porque recentemente, depois das medidas de negativas sem esclarecer do que se trata, vem assim, negativa do tratamento, falta de cobertura, sem esclarecer. Depois da estratégia diferente, que foi não responder. Então, o protocolo não responde. Veio uma estratégia nova, bem bacana, que é não permitir ao paciente pedir. Há planos de saúde hoje que não permitem que o paciente faça o pedido. É o médico que faz, para que ele realmente não tenha controle nem do protocolo. Veja que, então, é preciso se pensar na perspectiva da efetividade. Essa moça, então, às 4 da tarde diz, consegui. Eu falei, vá até o hospital e veja se está tudo certo. Ela disse, não, o hospital disse que a guia não está certa. O plano diz que a guia está liberada. Essa pessoa tem ali, pouquíssimo tempo, uma senhora com câncer. A gente pediu para ver a idade, achou que tinha trâmite prioritário por idade. A impressão é que ela tinha 60 anos, ela tinha 45 anos. Mas ela já tinha se submetido a par do tratamento. Aí você confunde. A pessoa envelhece muitos anos. As juizadas são em caráter urgente. É protocolado em 5 horas depois do momento que ela chega no escritório. 9 da noite o judiciário dá a decisão. Não sei como é que funciona na Justiça Federal. Em geral, essas demandas daí seriam contra o SUS, a sistemática é um pouco diferente. Mas na Justiça Estadual, a sistemática é, além de chamar o juiz para despachar, chamar o oficial de justiça, que chegou às 10h30 da noite. Né? E falou, olha, doutor, eu vou dar um pulo lá no plano de saúde, mas eu acho que está fechado. Veja, se é plano de saúde, por que a intimação ainda é por oficial de justiça? Não tem internet?
né? Até os estagiários ficaram olhando e eles falaram, nossa, a gente nunca tinha visto um processo físico. Porque no Judiciário Estadual aqui do Paraná o processo é físico para o plantão. Eles nunca tinham visto alguém imprimir assim, protocolar, aquela pilha de documentos se organizando em pouco tempo. Eles só vêm quando a gente vai apelar, porque daí a gente tem que imprimir o processo, né? Ou vai agravar, daí a gente imprime o processo eletrônico. Veja, é preciso se pensar de modo interessante. Veja, por que os grandes demandados não são citados eletronicamente? Faz mais sentido eu mandar? Acho que vejam, todo mundo achou que o professor, que a doutora Vera Lúcia era a última, veja quantos alunos estão vindo. Então, pelo prestígio. Infelizmente sou eu, vou pedir que todos sentem, tem mais 5 minutos para acabar a exposição, é vício redibitório. Veja, a questão, está ótimo, obrigado pelo aviso. Está ótimo. Veja então, as proposições, como eu estava referindo, né? A questão da citação ou intimação online, dirigida eventualmente até o próprio advogado, alguém que tem habilidade, não faz sentido entregar a outro. E é curioso, né? O oficial não consegue intimar o plano de saúde, mas se você liga, o plano está lá. Quer dizer, é preciso se pensar de modo prático. Nesse caso, por exemplo, o oficial intimou às 9 da manhã e a cirurgia às 10. O juiz vai e corre. O oficial corre. Mas por que não fazer eletronicamente de modo imediato? Por que arriscar? E se fosse final de semana? Aí não funciona. Outra questão que me parece importante, nos mais ou menos 300 segundos que eu tenho ainda disponíveis. Veja, tem uma placa aqui bem grande para mim. A questão das astrentes. A efetivação das decisões. As astrentes no âmbito dos planos de saúde, em geral, são as medidas para coagir o cumprimento. Mas veja, se pede um tratamento médico e os planos de saúde, de modo geral, não são quem vai fornecer, me ajudem lá com as obrigações de fazer, não fazer, deixar de fazer, por que não faz imediato penhor online? Por que precisa intimar? Por que não se opera de modo imediato, já que é o Bacenjude? Aí a gente tem casos que acumulam 500 mil reais de multa. Aí chega em segundo grau e diz, não, a multa não pode ser maior que a pretensão. Bom, a pretensão é direito à vida, então você me diga quanto vale, eu digo se pode valer a multa de 300 mil. Aí é negado o penhor online. Veja, curioso, na Justiça Federal se faz penhor online para efetivar tratamento contra o SUS, havendo disposição expressa de que não é possível contra a Fazenda, mas em relação ao particular, que é possível, não se efetiva. E a partir das reflexões que foram feitas aqui antes, me parece bastante interessante pensar como extrapolar o processo pensado só em interpartes. Ou então, mais uma vez, tentar pegar as lições que me antecederam. Veja, é muito comum que se diga, seja no âmbito do SUS ou no âmbito dos particulares, que há necessidade de se pensar aquele processo de modo mais amplo. Ah, mas puxa, será que eu estou tirando de alguém? Puxa, então ao conceder a decisão, talvez fosse interessante que aquilo se encaminhasse adiante. Será que aquele médico é um médico que reiteradamente dá atestados para um certo tratamento? Será que aquele advogado reiteradamente pede o tratamento no mesmo hospital? Os dados que eu sei do CNJ, mas ainda não estão divulgados, mas pelo que eu pude conversar com aqueles que integram a Comissão de Saúde, são no sentido de que é muito infrequente. De modo que o que me parece mais importante é a fiscalização posterior. Puxa, então, eu não vou conceder, por exemplo, porque o médico é um médico que frequentemente faz. Ok, então vamos punir essa pessoa que tem feito fraude. De que maneira fiscalizar aquele plano de saúde? Então, de que maneira que aquele processo, por exemplo, pode ser encaminhado para o Ministério Público para ver quantas negativas estão sendo feitas? Porque aquilo que eu procurei referir na CPI, que eu gostaria de ressaltar mais uma vez, qual é, talvez pensando, né, o papel do Judiciário também como método de prevenção. Talvez não por ele, mas encaminhando adiante a Agência Nacional de Saúde, por exemplo, como mecanismo de fiscalização. A Agência Nacional de Saúde costuma referir que não tem pessoal suficiente, que é pura verdade. Então, que se faça a fiscalização antes. As pessoas que chegam no escritório, elas chegam com informações falsas obtidas no plano de saúde. Por exemplo, o direito de permanecer do empregado demitido sem justa causa. Está previsto na legislação. Aí quando a pessoa pergunta se tem, você diz que tem, ela diz, não, o senhor está enganado, porque eu fui no plano X e me disseram que não tem. Veja, mentindo na central de atendimento. Isso é necessário, porque a questão do acesso e a questão das possibilidades de acesso, seja do SUS, seja no sistema privado, elas partem do acesso à informação. E o número de reclamações aumenta drasticamente nos últimos anos, e as pessoas não têm acesso às novas perspectivas. Quantos minutos? 0? 1. Em 1 minuto que me resta, recomendo que vejam o site da ANS, onde há bastante informação,
interessante. E não vou nem botar o slide correto para não, doutor Arenhart, não dizer que eu copiei, mas justamente vou ler aqui então. Se o Luiz conseguir chegar, é no antepenúltimo, faltando 3. Só vão passar 150 slides mais ou menos, enquanto isso eu vou lendo. Vocês podem ver aqui, já que há pouco tempo, acho que todos conseguem acompanhar e fazer a leitura dinâmica, mas já concluindo aqui, eu sugeri a intensificação das medidas coletivas e os mecanismos de punição mais amplos. A cautela na implementação das varas especializadas, que é uma recomendação do CNJ em relação à qual eu tenho uma certa restrição, porque aquilo que se vê, falta só mais um, pode passar. Ali é uma... Esse próximo, Luiz, obrigado. Aí, a cautela em relação às varas especializadas e a intensificação das medidas de fiscalização, das medidas preventivas, da avaliação se um certo medicamento, então, que foi prescrito para uma pessoa só, faria sentido ou não. Não vou extrapolar o tempo, tenho muito medo de todos que estão aqui presentes, a quem eu dedico o máximo respeito, agradeço mais uma vez pelo convite e obrigado. Muito obrigado, doutor Gabriel Schumann, pela sua pontualidade britânica aqui. Inclusive, apitou bem no momento, fiz questão de colocar o microfone.